E aí eu fiquei no Carrefour também 1 ano. No Carrefour eu aprendi muito, eu fiz propaganda por Orkut. Pra você ter uma noção. Ah! Nossa, olha eu com o teco do bolo na boca. Tinha tráfego pago na época do Orkut? Tinha tráfego pago, era completamente diferente do que é hoje. Como que funcionava? Tô com bolo na boca? Não, não tá com bolo na Obrigada. boca. Como que funcionava lá? Do Carrefour a gente tinha muito budget, né? Aí fica uma dúvida agora pra você. Eu posso falar, por exemplo, quanto que a gente investia por mês no Carrefour em investimento ou é sigiloso, eu posso tomar um processo deles? Olha, depende da empresa. Você assinou algum termo de sigilo e responsabilidade? Não. Então pode. Porque assim, Assinei. é por isso que as empresas, elas têm... É comprometedor quando você abre faturamento, algo muito... como que eu posso dizer? Minucioso, algo muito... um resultado de uma análise própria. Agora, a estatística, tipo, a gente investia, por exemplo... Fala assim, pra se proteger, tá? Por Aham, exemplo, R$ 1.000 e entendi. retornava X vezes isso. É melhor do que se você falar assim, era tanto, e eles faturavam tanto só disso e daquilo. Mas não tem problema, se você não assinou o termo de sigilo. E outra, você não tá lucrando com essa informação. Você tá Entendi. expondo como uma expertise sua. O quanto você se comprometia. Tem gente que coloca isso no currículo. Fazia gestão de contratos de clientes que tinham faturamento Investimentos de de. tanto. Aí não tem problema. Ah, O legal. ruim é você se promover ou você mentir. Entendi. Você não vai mentir, né? Então Não, pode tá falar, tranquilo. pode falar. O Carrefour tinha uma verba mensal que passava de 2 milhões por mês de reais. Assim, era muito dinheiro, né? O Uhum, tamanho do Carrefour também. uhum. Então a gente tinha muito budget pra testar coisas novas também. Então a gente separava na época o budget que ele ia pras campanhas que a gente sabia que davam um retorno mais alto, e a gente sempre tava testando coisas novas. Inclusive isso hoje, até no tráfego pago de hoje, a gente tem que fazer isso. Parte do budget, 20, 30% do budget, ele tem que ser pra teste. Porque se você fica sempre trabalhando ali com a mesma coisa, uma hora aquilo vai parar de dar resultado, e quando aquilo parar de dar resultado, você não tem nada na manga pra equilibrar essa balança, né? Então a gente fez propaganda por Orkut e era engraçado, porque assim, você não tinha a segmentação que tem hoje. Porque com o Facebook, com o Google, você tem milhares de opções de segmentação, você consegue definir lista para fazer campanha para público quente. O remarketing naquela época ainda estava começando a nascer. Então, como que funcionava o Orkut? Você pagava uma. Era como se fosse um portal. Você pagava uma verba, que se não me engano era 20 ou 30 mil reais. Você ficava 6 horas. Não sei se você vai lembrar no Orkut que tinha um banner que ficava no canto superior direito do computador. Era o lugar que você Eu só lembro anunciava. das fanfic da vida. Os scraps. Os scraps, exato, e os joguinhos. Os joguinhos, joguinho da Fazendinha, lembra? Uhum. Só isso que eu lembro do Orkut. Tinha um espaço, era o único espaço que eles tinham de publicidade, pelo menos no começo. E era isso, você pagava, você ficava 6 horas no dia, as outras depois era 6 horas pra outro cliente, depois 6 para outro, e assim fechava as Aquele 24. banner que todo mundo acha que era spam, na verdade. Exato, era uma propaganda. Uhum. E era isso, e assim, zero venda, não trazia retorno nenhum, era simplesmente visibilidade. E assim, às vezes a gente faz uma campanha e a pessoa, mas quanto que isso traz de receita? E muitas vezes, né, a preocupação nesse momento para esse tipo de campanha não era de receita. O Carrefour realmente ele só queria mostrar que a marca dele estava presente ali dentro da rede social, né? O quão Sim. grande ele era. E passar credibilidade, confiança, enfim, tudo isso. E aí no Carrefour, dentre todo esse budget gigantesco que a gente tinha para trabalhar, eu tive um gestor lá dentro, que depois foi o cara que me chamou para ir trabalhar no Paraguai, 3 anos depois, e ele me passava muito a responsabilidade de distribuir o budget, entendeu? Então, assim, eu tava lá com 20 anos de idade, 20 por aí, e tava distribuindo o 2 budget, milhões de 2 reais, milhões da empresa. Então eu falava, de putz, boa. 600 mil vai pro Google, tanto O vai bom é que pra... como não era um retorno direto, né? Não tinha tanta censura para isso, porque hoje eu digo censura da empresa por aquilo. Você tinha uma liberdade maior, porque hoje você tem que ter um retorno ali. As pessoas elas anunciam quando tem um CTA, né? Que é o Call to Action, para quem não sabe o Aham. que é. Que tem uma contrapartida, tem uma compra de algo, tem um cadastro, porque hoje em dia o cadastro é o que mais vale. Lá não. Lá era às cegas, né? Era pra você colocar. Tinha métrica já? Tinha, na verdade, Tinha. tinha muito, assim, essa verba de teste, ela era uma verba, tinha a verba de branding, né, que era pra gente, que era um investimento que a gente fazia sem esperar um retorno financeiro imediato, mas a maior parte do budget, 90, 80% desse budget, ele é direcionado pra performance. Então, quando a gente fazia a distribuição de verba, a gente fazia essa distribuição para cada canal. Então, por exemplo, a gente vai colocar 30% no Google,
vai ser 30% no Buscapé, que na época bombava, comparador de preço. Aí vai mais 20% para afiliados e você ia distribuindo isso. E aí, para cada canal, a gente separava por cada linha. Então, você tinha a linha de eletrodomésticos, linha de eletroportáteis, linha de televisão, linha de... Enfim, você separava isso para cada linha que o Carrefour vendia. Colocava quanto você vai investir em cada uma delas e qual que é o retorno esperado para cada uma delas. Mas na época já tinha o Carrefour.com. Era Já tinha o do e-commerce. Carrefour.com, era do Já era e-commerce. Então não era só o branding, entendi. Isso, era É pro que na época eu e-commerce. não lembrava que já tinha essa. Porque o e-commerce agora virou bunda, né? Mas antigamente eram só as grandes empresas, não tinha marketplace. Era da Exato, própria era empresa a e própria acabou. empresa. Exato. Não, o Carrefour já tinha e esse budget que eu distribuí, ele era completamente separado já por Então cada já tinha linha. métrica. Então tinha Então todas as falei besteira, métricas. gente. Anula. A gente tinha o ROI, a gente calculava já e assim, O que é o ROI? o ROI é o retorno sobre investimento. Para quem não sabe, o ROI é o retorno sobre investimento. Que a parte mais importante é você saber o quanto volta a partir de determinado investimento. Eu coloquei R$10. O ROI é... Dá um exemplo você, mais fácil. Para cada R$1 que você investe, você ganhou 10 de venda. Você vendeu 10, quer dizer que você tem um ROI de 10. Basicamente é essa conta. Ou 100%, Ou né? 100%. A galera fala mais ROI de 10 mesmo. Né? Não, 100% não, né? 1000. Hoje fala-se muito de ROAS também, que é o retorno já considerando a lucratividade que você teve, tirando os custos. Então, tem outras métricas que na época a gente não falava tanto. Uhum. Mas o ROI, naquela época, era principal e até hoje ainda é como é mais mensurado quando você está falando de venda online, né? E qual que é um ROI que é considerado bom e quanto que é um ROI considerado normal? Isso vai depender muito do nicho que você está anunciando, vai depender muito do mercado, do produto. Por exemplo, para a linha de refrigerador, televisão, ticket médio super alto, a gente trabalhava com ROI de 17, ROI de 20. Então, a cada R$1 gasto, a gente trazia 20 de receita. Para eletroportátil, que na época não tinha air fryer, mas torradeira, sanduicheira, a gente trabalhava com ROI de 5, ROI de 6. Entendeu? Então vai variar muito do ticket médio do produto, da margem do produto. Tem produtos que tem margem maior, tem produtos que tem margem menor. Então, E infoproduto, que hoje em dia tem bastante. Qual que é o ROI normal, assim? Que você fala assim, foi uma boa campanha. infoproduto, a galera hoje consegue uns ROIs de 10, de 15 em cima do retorno de investimento. E é muito lucrativo porque o gasto não é um produto, né? É um serviço. Você está vendendo seu conhecimento. Então, você tem uma lucratividade muito maior do que a lucratividade de um produto. Aqui desse ROI, você ainda tem que tirar o valor que você gastou no produto. Você tem que tirar o valor que você teve da equipe ali por trás. Tem no infoproduto também, mas não tem o custo do produto em si. Hoje você paga o quê? 5% ou 10% pro canal que você está fazendo a venda, né? A Hotmart, a Eduz. E o resto é a equipe que você tem, mas não tem... Na verdade, assim, eu brinco que o primeiro lançamento do infoproduto, ele é meio que a preço de custo, porque ele paga tudo que você gastou com o filmmaker, com edição, e a partir do segundo lançamento, aí você já consegue falar em lucro. Exato. A diferença do que você tá falando é que, assim, se eu estiver vendendo geladeira toda vez, eu tenho o custo da geladeira toda vez. Exato. O infoproduto, você gasta uma vez só e aquilo fica girando, né? Por isso que a gente brinca que no mundo digital tudo é escalável. Exato, super escalável. Infoproduto é demais, né? Não é à toa que você vê hoje a galera aí vendendo curso até de como rodo. lavar a louça em 5 minutos. Gente, eu vi esse curso. Não, caiu... Apareceu pra mim, agora eu não sei porquê. Caiu um lead pra gente hoje, que o Diego, inclusive, tá fazendo uma reunião agora, de uma manicure que ela te ensina a fazer unha de gel. E ela tá vendendo, entendeu? Sim, A gente tem um cliente nosso lá na Bahia que ela ensina a trazer cachos para cabelos que estão desgastados por progressiva, para retornar os cachos para mulheres que tinham cachos naturais. Então, assim, tudo você consegue vender. Tudo. Se você é expert, se você sabe, se você é bom numa coisa, você consegue vender. E tráfego pago tem que ser um profissional da área ou a pessoa consegue vender sozinha? Eu falo isso porque já aconteceu... Oxe, alguém caiu aí. Tá vivo? Por exemplo, uma vez eu ganhei um crédito do Facebook e eu fui toda gostosa. Falei, eu vou conseguir vários seguidores pro canal. Gente, eu gastei R$100 em 5 minutos e não converteu em nada. Por quê? Eu não sabia mexer na ferramenta, coloquei lá por interesse, direito. É um público muito abrangente. Então, eu queria que você explicasse a diferença que tem dar um tiro à cega ou alguém que saiba usar os parâmetros corretos para otimizar aquele investimento. Tá. A ferramenta por si só... Quer mais café? Não, tem aqui ainda. A ferramenta por si só, tanto do Google quanto do Facebook, ela é complexa de se mexer, né? Só que ela é uma ferramenta. Então, uma pessoa que se dedicar a aprender a mexer na ferramenta e saber aonde criar anúncio, onde apertar botão
entender um pouquinho da teoria estrutural, ela aprende a fazer anúncio. Fazer anúncio não quer dizer que ela vai conseguir trazer resultado. Porque por trás do básico, que é apertar botão, existe toda a parte Vê que estratégica. eu tô perguntando, porque enquanto você fala, eu tô E eu comendo vou tudo, pegar né? daqui a pouco. Tô esperando você falar pra eu Fala. pegar. A estratégia. A estratégia que tem por trás, que é desenhada e que é planejada e que é feita com base no conhecimento e na experiência que a gente tem de anos aí de mercado, a pessoa que aprendeu a mexer na ferramenta ali, ela não vai ter essa expertise, ela não vai ter esse know-how. E vai além ainda, porque para você conseguir mensurar de verdade dados e informações, não é simplesmente impulsionar um post, né? Você tem toda a parte de metrificação, de tagueamento, parametrização dos dados. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha, você vai fazer, por exemplo, uma campanha, você quer levar uma pessoa para o teu site para a pessoa entrar em contato com você para contratar seu serviço. Quando a gente vai fazer uma campanha desse tipo, a gente coloca uma tag, que é um código dentro do teu site, para a gente saber que uma pessoa visitou. Aí a gente consegue saber que uma pessoa visitou, a gente consegue saber por quais páginas essa pessoa navegou. A gente consegue saber quais são as pessoas, não as pessoas indivíduos, mas a gente consegue saber quantas pessoas entraram em contato e mandaram uma mensagem para você através daquela campanha específica que a gente está criando. E isso não só ajuda na nossa Você rastreia inteligência, tudo, né? isso ajuda não só na nossa inteligência para trazer uma estratégia mais eficaz para a campanha, mas ele traz uma inteligência também para o algoritmo das plataformas. Porque o Google e o Facebook, e ali o Meta, ele tem um robozinho trabalhando full time. Então, quando você começa a mostrar para o Google que aquele perfil de pessoa está convertendo, o robozinho ele vai buscar mais pessoas parecidas com aquela para mostrar o seu anúncio, porque essas pessoas têm mais chance de converter. E por incrível que pareça, eles querem te ajudar, né? O Meta, o Google, eles querem te trazer um custo por aquisição melhor, porque quanto melhor for o seu resultado, mais você vai investir dentro das plataformas, né? Então, tem toda essa estratégia por trás, assim. Então, assim, você quer fazer sozinho? Você consegue. Não vou falar que você não consegue, não vou mentir. Só que muitas vezes você vai estar colocando teu dinheiro no lixo. Porque para você fazer uma campanha, não é só apertar botão, você tem que investir. E para investir, você tem que saber, porque senão você vai jogar esse É uma dinheiro no lixo. economia burra, né? É uma economia burra. Exato. Fala, miar. Vocês vão ouvir uns miados, porque minha gata tá do cacete hoje. E eu falo isso daí, é importante falar, porque eu brinco que as pessoas, todo mundo hoje em dia acha que é formado em marketing digital, porque chove curso, chove produtor de conteúdo, dando fórmula pronta pra fazer 6 em 7, pra fazer. Não tô diminuindo, porque realmente, pra fazer uma fórmula é porque aquilo deu certo, e se você sabe aplicar bem, beleza. Mas o que eu mais vejo são empresários, porque eu dou consultoria de negócios, né? E os empresários, eles falam pra mim que às vezes eles, eu não tenho tempo pra estudar tudo isso, do início ao fim. E aí é nessas que você precisa abrir mão que eu falo é abrir mão para segurar as coisas aqui, né? Abrir mão do poder, do controle e terceirizar isso para uma pessoa que estude, que tenha noção. Por exemplo, se eu for estudar como usar o tráfego pago, como anunciar, eu vou saber usar a ferramenta? Vou saber usar. Vou anunciar? Vou. Mas se é um profissional da área que já tem a experiência, já se decepcionou e já passou por todas as lombadas ali de uma vida profissional, ele tem também comparativos de outros clientes no mesmo nicho, ele já sabe atalhos. E aí vai do quanto a pessoa quer investir ou não, porque tem um custo isso também, né? Não só do mesmo nicho. A gente hoje trabalha com mais de 20 nichos diferentes na agência. Então a gente tem muitas coisas que a gente faz, por exemplo, na campanha de um arquiteto, que a gente, puta, isso aqui dá para aplicar na construtora ou dá para aplicar para imobiliária. Pô, isso aqui que a gente fez que deu certo no salão de cabeleireiro, a gente consegue aplicar Estética. não só para estética, às vezes até para nichos completamente diferentes, porque você sai da bolha, né? Você pensa em estratégias diferentes e pensar em estratégias diferentes te dá ideias diferentes, né? E como eu falei no começo, tráfego pago é teste, você tem que estar testando o tempo todo. Então, às vezes uma coisa que deu certo ali, pô, deixa eu testar isso aqui em arquitetura, vamos ver se funciona. E aí na hora que você bota, putz, tá dando um puta resultado, a gente tá com um custo por aquisição, outra sigla, CPA. É o custo por aquisição, é o custo por lead, CPL. É o quanto você paga para conseguir gerar uma venda ou um lead, ou um contato. O que é um lead? Um lead é um contato, é uma pessoa que entrou no seu site, preencheu um formulário ou te chamou no WhatsApp Isso porque vale quer ouro, conversar com gente. você. Tem até mercado negro disso, né? Tem. Um banco de dados vale ouro. Porque você consegue rastrear, e é o que nem ele tá falando. Numa dessa que você vai distribuir um anúncio, você não atinge só a pessoa que se cadastrou, você consegue atingir semelhantes.
E aí vira um polvo, né? De um vai pra mais 5, de um dos 5 pra mais 5 e assim Exato, vai. é o que a gente chama de lookalike. Se você tem uma lista de clientes, tem que ser sua, tá, gente? Não pega a lista de outras pessoas. Mas se você tem uma lista de clientes que compraram, que aceitaram te dar esses contatos, e você sobe essa lista dentro do Facebook, dentro do Meta, ele criptografa. Criptografa. É, Ele tipo isso, ele tranca. Ponto. Ele criptografa as informações para ninguém ter acesso, porque é LGPD, né? Não pode, Uhum. não pode divulgar essa lista, não pode, esses contatos não podem chegar em outras mãos. E aí ele tem uma base gigantesca para identificar pessoas e entender qual que é o comportamento dessas pessoas e mostrar o seu anúncio para pessoas similares a essas pessoas. E aí a chance de converter é bem maior. A gente tá conseguindo um puta resultado agora com uma cliente que é uma loja de artigos religiosos que tem no centro de São Paulo hoje, que inclusive é a maior do Brasil. E a gente fez uma campanha de 1%, né? Ou seja, o máximo possível de pessoas similares às pessoas que fizeram alguma compra no site delas. Meu, essa campanha tá bombando. A gente tá conseguindo um CPL de... Custo por lead. Custo por lead de 80 centavos, 67 centavos. Então, assim, tá muito bom. Tá muito fora da curva. É, porque pra quem não é da área, falar 80 centavos é muito, é muito pouco. barato. É muito barato. Porque um lead, quanto mais nichado é o seu público, mais caro fica, não é? Sim. Não é uma regra, né? Porque, assim, se você vai trabalhar mais nichado, dependendo do quão nichado você vai trabalhar, às vezes você tem uma demanda reprimidíssima ali que você... Porque não tem muitas pessoas que trabalham naquele nicho e quando você lança o teu negócio, tem um monte de pessoas desesperadas pelo seu serviço. Sim. Né? Mas quando você trabalha com nichos que são mais... Cegos, né? Mais cegos não, mais conhecidos, um nicho muito prostituído, vamos falar assim, que tem muitas pessoas que fazem, que anunciam ali, aí a tendência é você ficar mais caro, porque você tá competindo com muitas pessoas por um público muito pequeno. E aí, consequentemente, isso faz com que seu custo por lead aumente.